Eu proponho que a gente vá rumo à nossa capital federal falar de outro assunto polêmico. Perdão aqui, a gente segue indo adiante, até porque o Supremo Tribunal Federal está discutindo agora mesmo em audiência pública, acompanhados pelos presidentes da Câmara Hugo Mota, do Senado Davi Alcolumbre. Eu proponho que a gente vá para Brasília, onde a repórter Aline Beckett tem mais informações sobre o evento em curso. Vai que é sua, Aline, por favor. Olá, bom dia, André, a você, bom dia a todos aí, a todos que nos acompanham. Bom, isso mesmo, essa audiência começou agora por volta de 9h30 da manhã, mais ou menos, aqui no Supremo Tribunal Federal. Ela foi convocada pelo próprio ministro Flávio Dino, como nós já noticiamos aqui antecipadamente na Jovem Pan News, e também vai contar com a participação dos presidentes do Legislativo, tanto de Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, como também de Davi Alcolumbre, presidente do Senado Federal. Agora, pela manhã, deve ter as manifestações do advogado-geral da União, Jorge Messias, e também do vice-presidente do Tribunal de Contas da União, Jorge Oliveira. Hugo Mota e Davi Alcolumbre participam a partir do meio-dia. E aí eu já destaco a vocês que eles são críticos, a gente acompanha isso bastante, que o Congresso Nacional é crítico às decisões de restrição da Suprema Corte em relação às emendas parlamentares. Na parte da tarde, serão ouvidos os representantes de organizações da sociedade civil que fazem o monitoramento das contas públicas. Então, vai participar a Transparência Brasil, o Instituto Não Aceito Corrupção e a Transparência Internacional também. Eu lembro a vocês que esse impasse das emendas parlamentares começou ainda em 2022, quando o Supremo Tribunal Federal declarou as emendas de relator e as emendas também de comissão, a RP8 e a RP9, inconstitucionais. Logo após isso, ainda na gestão de Arthur Lira na Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional aprovou uma resolução que mudou as regras de distribuição das emendas parlamentares e também de rastreamento para poder cumprir as exigências do STF. Só que o Partido PSOL entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal contestando, falando que isso não está sendo seguido no Congresso Nacional. A transparência, a rastreabilidade, a forma ali de distribuição dessas emendas parlamentares. Então, no ano passado, o ministro Flávio Dino decidiu suspender parte dessas emendas. Ele decidiu que os repasses dos recursos deveriam ter os critérios ali de rastreabilidade, então ele determinou que a Controladoria Geral da União auditasse esses repasses dos parlamentares por meio das emendas do orçamento secreto. E aí, esse ano, Dino chegou a homologar esse plano de trabalho no Congresso Nacional das emendas parlamentares, se comprometeu a identificar ali, a conversar, a ter esse diálogo com os parlamentares responsáveis pelas emendas ao orçamento e também aos beneficiários dos repasses, e essa decisão do ministro também liberou o pagamento das emendas deste ano e dos anos anteriores, que estavam atrasados também por conta das restrições da Suprema Corte. Eu lembro a vocês que esse é um assunto muito delicado, tanto para o Congresso quanto para o governo federal, até porque o orçamento, o Congresso Nacional tem ali um poder de grande parte, de pouco mais de 50 bi das emendas parlamentares ali do orçamento que é destinado para as contas públicas. E aí essas restrições por parte do STF, essa cobrança, essas exigências de rastreabilidade desgastou essa relação entre o Congresso Nacional e a Suprema Corte nos últimos anos. Então, a gente acaba acompanhando essa questão das emendas parlamentares e não tem como ligar isso também em relação ao que está acontecendo das contas públicas, das despesas do governo federal, até porque agora, com essa derrubada do IOF, a ministra Gleisi das Relações Institucionais já sinalizou que, se tiver um novo contingenciamento de emendas parlamentares, vai ser numa ordem de 2,7 bilhões ainda este ano. Então, a gente segue por aqui acompanhando, é claro, essa audiência pública, todos os debates que serão feitos aqui entre os presidentes e o ministro Flávio Dino e também os representantes das outras entidades que acompanham esse monitoramento das contas públicas. Vai ser um debate muito extenso, até às 5 horas da tarde eles vão estar aqui fazendo todo esse debate. A gente segue acompanhando essa repercussão e também a expectativa, de que todos chegam a um consenso nesse plano das emendas parlamentares entre o Congresso Nacional e também a Suprema Corte. Em relação ao governo federal, a gente acompanha, é claro, agora nos próximos dias o que o governo vai anunciar aí de contingenciamento de gastos, ou se vai judicializar ao STF, ou então se vão procurar novas medidas de receita para poder suprir essa arrecadação. Eu volto com você.
Aline Beckett, diretamente de Brasília, momento importante por aí, a gente agradece, bom trabalho, obrigado. Já vou acionar na bancada aqui para a gente seguir repercutindo, porque a capacidade de planejamento orçamentário nesse país praticamente não existe, né? Parece que o executivo pode até ter a caneta na mão, mas quem decide onde e como riscar é o Congresso Nacional e fica nessa bateção de cabeça. Tudo ali, acho que o divisor de águas foi já as emendas do relator, que ficou conhecido como orçamento secreto, a famosa RP9, e foi o grande distorção que fez esse jogo, enfim, virar de vez. Vou aqui com o David de Tarso, a gente emenda na bancada. Não, mais uma vez, um desvio de competência, né? Na minha avaliação, jamais o Congresso deveria ter emendas parlamentares, mas muitos deputados garantem, mas por meio das emendas eu consigo consertar um aparelho no hospital que estava quebrado, destinar esse recurso, ou eu consigo reivindicar aqui a melhoria no asfalto de algum lugar. Mas, gente, a função do executivo, como o próprio nome já diz, é de executar. Então, quem executa é o Poder Executivo. O Legislativo, legisla. Fica até legisla. Legisla. Exatamente. Soletrando. Soletrando. Vamos que vamos. Mas, incrível. Essa é a função do parlamento. Agora, a emenda parlamentar, a gente vê que realmente... A gente vai tratar de alguns assuntos aqui sobre supostos desvios, mas assim, é realmente o executivo para executar e o legislativo para legislar. Mas é importante que, claro, isso é uma grande encalacrada institucional, fere completamente a lógica do gasto público, fere o princípio da impessoalidade, prefeitos ficando reféns de parlamentares, o que é um baita incentivo para a corrupção e para o compadrio na ponta. Mas vamos colocar rostos, nomes e vidas em jogo aqui, falando em dinheiro público sendo usado em benefício próprio.